O que se passou foi que, quando ocorreram, enfim, os acontecimentos que todos conhecemos em Israel e depois na faixa de Gaza, de repente, ou talvez não muito inesperadamente, mas de repente, começaram a ocorrer em muitas universidades dos Estados Unidos, especialmente em algumas universidades de topo, como Harvard, mas também como o MIT, Massachusetts Institute of Technology, mas também como a Penn University, a Universidade da Pensilvânia, tudo universidade da chamada Ivy League, portanto, as universidades de topo nos Estados Unidos, onde ter uma propina anual são muitos milhares de dólares ou de euros. Quando, de repente, tínhamos manifestações com aquelas famosas palavras de ordem "From the river to the sea, Palestine will be free", no fundo uma indicação de que ali só poderiam viver os palestinianos, os israelitas, os judeus não teriam lugar, mas mais do que isso, com ataques a estudantes judeus, portanto ameaças, cercos, intimidações e por aí adiante. Antissemitismo, exatamente. E por causa disso mesmo, o Congresso dos Estados Unidos chamou, neste caso até são 3 mulheres, as 3 presidentes destas 3 universidades da Ivy League, portanto, a Claudine Gay, de Harvard, a Sally Kornbluth, acho que assim que se diz, do MIT, e a Elizabeth McGill, da Penn University, portanto, para uma audição. E essa audição, que foi, como acontece muitas vezes no Congresso, é retransmitida e não sei o quê, houve uma parte que foi fatal. Portanto, elas iam muito bem preparadas, as 3, segundo quem assistiu, eu não assisti àquilo, mas quem assistiu, muito bem briefadas pelas equipas de advogados, que estas universidades naturalmente têm, só que houve uma altura em que aquilo deu para o torto. E a altura em que aquilo deu para o torto foi quando foi feita a pergunta, muito direta, sobre se apelos aos genocídios dos judeus caem ou não no domínio do discurso de ódio intolerável num campus universitário. Pronto. E a resposta, nomeadamente a resposta de Claudine Gay, foi: depende. E este depende foi fatal. Portanto, logo imediatamente a seguir, Elizabeth McGill da Universidade da Pensilvânia admitiu-se, e também os outros estruturas de gestão da universidade, mas Claudine Gay não se demitiu nessa altura. Mas começou a haver uma discussão muito grande sobre o que é que isto significava, o que é que significava o antissemitismo nos campos universitários e por aí adiante. Mas, e veio, o que permitiu voltar a debater-se, ou voltar outra vez ao de cima, agora com mais dados, um problema que tinha a ver com as teses académicas de Claudine Gay de plagiarismo, portanto, plagiar outros autores. E as provas começaram a ser muito sólidas e muito fortes, sendo que, eu percebi isso nos últimos dias, a inteligência artificial, hoje em dia, permite encontrar plágio onde era antes muito difícil encontrar. Eu sabia, até porque já dei aulas no ensino superior e dou de vez em quando umas palestras, que hoje em dia as universidades têm mecanismos para descobrir, por exemplo, se os trabalhos que os alunos apresentam são ou não plagiados, e eu próprio cheguei a encontrar trabalhos que eram cópias absolutas, quer dizer, aquilo começou-me a soar mal, comecei a olhar para aquilo, e na altura, sem usar a inteligência artificial, mas apenas o Google, consegui descobrir a fonte. O original, digamos assim, consegui descobrir o original. Mas agora há mecanismos, há programas que as universidades, mesmo cá em Portugal, utilizam, sobretudo para os trabalhos dos alunos, mas dizem-me que agora com a inteligência artificial tudo pode ser descoberto e escaneado, e as coisas já são mais sofisticadas, não é apenas trabalhos inteiros, é se as citações são feitas como deve ser, se tem lá as aspas todas, portanto tudo isto começa a aparecer com muito detalhe. E, portanto, há investigações um pouco por todo lado, e há quem diga que em alguns campos dos Estados Unidos há um certo pânico com o que é que vai surgir desta campanha. Bem, mas dito isto, não há dúvida que, a partir do momento que se levantaram com bastante solidez as questões do plágio relativamente a Claudine Gay, que ela não tinha grande saída, porque vamos lá ver, isto é como nós pormos... por assim dizer, um ladrão à frente de uma polícia. Porquê?
ou uma raposa guardar um galinheiro, porque uma das questões, e no caso concreto de Harvard, isso é muito rigoroso, há mais de 100 investigações por ano, aos trabalhos dos alunos, e muitos alunos são afastados, expulsos por simplesmente por causa disso. Portanto, isto é uma questão hiper delicada, portanto, o plágio é um tabu dos tabus. É intolerável. É intolerável mesmo, é como roubar, é um roubo, e portanto, a partir do momento que isso foi descoberto, ainda por cima, digamos assim, Claudine Gay podia ser alguém com uma autoridade académica incontestável, mas não, a Claudine Gay não tem nenhum livro publicado, tem 11 trabalhos publicados em revistas, portanto, a carreira científica não é algo avassalador, que as pessoas digam, não, isto é incontestável, ela tem aqui uma coisa que vem brutal. Não, é quase tudo na área das ciências sociais e das questões de minorias e géneros e por aí adiante, e pouca coisa. Portanto, até por ser pouca coisa, foi fácil provavelmente encontrar estes casos. Então ela acabou por se demitir, não quer dizer que tenha ficado mal, segundo percebi, vai manter-se na universidade e vai manter um ordenado na casa dos 800.000 euros por ano. Nada mal. Nada mal, portanto, aí uns 60 ou 70 mil euros por mês. Portanto, digamos que é um ordenado simpático. Mas atenção, são os ordenados normais para os professores de Harvard, não é? Não, quer dizer, com a categoria dela, não estou a falar de nada do outro mundo. Mas ela sai, lá está, por acusações de plágio e não por aquilo que Exatamente. foi falado. Simplesmente isto chamou a atenção para o que estava a passar nas universidades, particularmente a questão do antissemitismo, e colocou muita pressão sobre as universidades, porque o modelo das grandes universidades dos Estados Unidos é que elas vivem das propinas e vivem dos endowments, portanto, das doações de, sobretudo, antigos alunos. E estamos a falar de coisas de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares que os antigos alunos dão, fundações, tudo isso, e um orçamento de uma universidade como Harvard está na casa dos milhares de milhões de dólares. Portanto, não, é um orçamento do nível do orçamento do Estado português. Atenção a mais. Eu agora não fui verificar os números, mas sei que é uma coisa que anda nessa dimensão. Portanto, é uma coisa absolutamente colossal. E depende, de facto, desses doadores e, de repente, quando esses doadores se aperceberam da dimensão do problema dos campos, muitos começaram pura e simplesmente a retirar as doações. E isto, uma das funções precisamente de alguém que é presidente de uma universidade é ir buscar doações. Portanto, o lugar dela estava claramente em causa, ela foi muito defendida e depois usou uma arma para não sair. E isso percebe-se muito bem nos artigos que ela escreveu, na carta de demissão, mas sobretudo no artigo que ela escreveu para o New York Times, que é: eu não estou a ser perseguida por causa do antissemitismo, eu não estou a ser perseguida por causa do plagiarismo, eu estou a ser perseguida por sou mulher e sou negra. Portanto, e no fundo recorrer a um argumento que tem sido bastante repetido, há muita gente a repeti-lo nas redes sociais nos Estados Unidos, mas que na verdade, como eu julgo que expliquei, não tem grande razão de ser. Aliás, digamos, essas três mulheres, já eram três mulheres, de facto só uma que era negra, mas a primeira a admitir-se não era negra e admitiu-se na mesma, portanto a tal da Penn University, Universidade de Penn, a questão é de facto o que está no fundo disto, mas isto leva-nos para outro mundo, que é o mundo do que se passa nos campos universitários. E desse ponto de vista, olha, há um artigo que eu li, que achei particularmente interessante, de um historiador que eu aprecio bastante, chamado Niall Ferguson. Ele tem livros sobre temas muito variados. Ele é professor também numa destas universidades, mas da Califórnia, na Universidade de... Bem, agora está-me a falhar o nome. Ele está no Hudson Institute dessa universidade. E ele escreve um artigo em que recorda algo que, para nós, talvez enfim, são questões antigas, não é? Mas ele pega num filósofo francês, que em 1927, portanto há um século praticamente, escreveu um livro, o filósofo se chama Julien Benda, escreveu um livro chamado A Traição dos Intelectuais. E ele na altura referia-se a quê? Referia-se a intelectuais que nesse período de entre as guerras, estamos entre as guerras, quando a Europa estava a começar a ficar, digamos, dividida entre dois extremos, portanto o comunismo de um lado e o fascismo do outro, esses intelectuais tornavam-se
tornavam-se militantes. Isso aconteceu. Este livro é de 27, repara, Mussolini já estava no poder, mas não estava ainda Hitler, e Stalin já estava no poder na União Soviética. Ele conta-nos depois sobre tudo o que se passou nas universidades alemãs, onde as universidades alemãs nessa época eram das melhores do mundo. Portanto, hoje em dia o sistema universitário alemão até se fala muito de sua crise e nós percebemos que não saem de lá grandes coisas, em termos nomeadamente nas áreas das ciências puras. Mas, no entanto, nessa época, a maior parte dos prémios Nobel, hoje em dia estudam ou investigaram nos Estados Unidos. O grosso, sobretudo nas ciências exatas. Na altura era na Alemanha. O próprio Einstein não fez os trabalhos que lhe deram um Nobel nos Estados Unidos, onde ele depois foi viver, de facto, a seguir à chegada do Hitler ao poder. Foi na Universidade de Berlim. Portanto, e de resto, quando há aquela toda discussão, nós vimos um bocadinho isso quando vimos agora aquele filme do Oppenheimer, um dos problemas que levou os Estados Unidos a fazer aquela operação gigantesca é que os maiores físicos, boa parte dos maiores físicos, nomeadamente os que tinham descoberto as capacidades do urânio e a capacidade da fusão, da cisão nuclear, eram alemães. E que estavam provavelmente a trabalhar, e pois, enfim, não vou agora entrar nessa história em detalhe, mas eram de lá. Portanto, e isso, as universidades alemãs, o que se passou com a chegada ao poder de Hitler é alucinante, porque foi uma adesão, atenção, o partido nazi, proporcionalmente, tinha mais apoio entre quem? Entre os académicos e os estudantes, do que tinha na sociedade em geral. Portanto, houve ali um apaixonar por aquele movimento de renascimento da Alemanha. E há figuras que nós ainda hoje lemos, enfim, eu não leio porque não é a minha especialidade, mas que ainda hoje se lê e que são considerados importantes, como Heidegger. Heidegger foi militante do Partido Nazi até 45. Martin Heidegger, que é um filósofo, continua a ser muito considerado e muito lido. Eu não sou especialista nisto e, portanto, não sei apreciar a obra de Heidegger. Mas Heidegger esteve no Partido Nazi entre 1933 e 1945. E isto que aconteceu às universidades alemãs foi trágico. O que Ferguson diz é que aqui não é uma adesão a ideais de extrema-direita, é uma adesão a ideais de extrema-esquerda e a criação de um ambiente em que nada mais é permitido. Não quer dizer que as pessoas sejam canceladas, como já discutimos aqui algumas vezes, que hajam oradores que não podem ir lá falar e atenção, estamos muitas vezes a falar de oradores que são na América considerados pessoas, digamos, na metade esquerda, são do Partido Democrata, ou ligados ao Partido Democrata, ou ligados, por exemplo, à ala moderada do Partido Democrata, à ala em que esteve Bill Clinton, por exemplo, e muitas vezes são barrados de entrar nestas universidades, e há manifestações de estudantes à porta, e há estas coisas todas. E o que ele diz é que este ambiente está a afastar muitas pessoas, a atemorizar muitas pessoas, a fazer calar muitas pessoas. Até porque, entretanto, criou-se uma espécie de norma, que é a norma em que eles, portanto, uma espécie de cultura, que é a que eles chamam DEI. O que é que quer dizer DEI? D-E-I. Portanto, é Diversity, Equality, Inclusion. Portanto, e todas estas instituições foram criando gabinetes, estudos, burocracias dedicadas a isto. E que se dedicam a dizer o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, o que é que os estudantes, que agora são hipersensíveis, podem ouvir ou não podem ouvir, e por aí adiante. Ora bem, eu quando estava ontem, enfim, ainda não tínhamos decidido fazer isto, mas eu estava a ouvir umas coisas sobre isto que se está a passar, porque isto é muito interessante, e encontrei uma conversa num podcast entre um professor da Universidade de Brown. A Universidade de Brown fica em Washington e é uma universidade, Washington DC, e é a primeira universidade negra dos Estados Unidos, portanto é um professor negro. E uma outra senhora chamada Tabby Lee, que também é negra, e que tinha sido
a responsável por um destes gabinetes numa universidade, num colégio, em Cupertino. Portanto, o centro do centro de Silicon Valley, da área de ponta dos Estados Unidos. O colégio chama-se Anza Community College. Portanto, e ela chegou lá, enfim, como acontece muitas vezes, é escolhida, vem de fora, tinha as duas qualidades, duas características que faziam ficar muito bem classificada, era negra e era mulher, tal como a Claudine Gay, portanto fica logo bem classificada, mas passou à frente de outras pessoas. E ela isto começou ainda a acontecer na época da pandemia, e ela começou a ter problemas imediatamente com a sua equipa, bem, alguns provavelmente porque queriam o lugar dela, mas começou logo a ter, e um desses problemas aconteceu numas primeiras reuniões que teve, uma reunião por Zoom, em que ela partilhou um Google Documents, portanto aquilo que nós às vezes partilhamos, para todos estarem a seguir o mesmo documento, e começou a tentar pôr ordem na reunião. E de repente um dos outros participantes acusou-a de estar a ter uma conversa de branca e estar a ter um ódio de branco, digamos assim. O que a deixou absolutamente ofendida, porque ela cresceu numa comunidade onde de facto havia racismo entranhado e portanto sabia o que é que tinha vivido aquele assunto, queixou-se à reitora, a reitora não ligou muito, ela exigiu que a reitora participasse nas reuniões, mas aquilo não deu, e ela acabou por ser despedida. Ela depois foi tentar perceber porque é que tinha sido acusada de ser supremacista branca, porque é que estava com uma conversa de brancos. E encontrou documentos elaborados pela equipa dela, portanto, aquilo que era a equipa dela, mas que lá estavam, em que, como exemplos de cultura branca, princípios brancos, supremacismo branco, era chegar a horas, ser pontual, ou ser objetivo naquilo que se diz, portanto, fazer coisas diretas, objetivas, numa reunião ter uma agenda e cumprir a agenda da reunião. Portanto, isto eram considerados mas estavam nos panfletos, estavam nas coisas que eram distribuídas aos alunos. Essas escriturinhas não conhecem os portugueses, pois não? Nós devemos ser todos... Somos todos muito misturados. Pois deve ser por isso. Sim. E, portanto, eu achei isto muito revelador, e ela depois até, nesta altura ainda, mal aconteceram aqueles acontecimentos, as manifestações antissemíticas, ela publicou um texto no New York Post, nos Estados Unidos, a explicar que estava à espera que aquilo acontecesse. Porque um dos problemas que ela teve na altura em que teve esse cargo foi que recebeu queixas de alunos judeus, precisamente sobre mal-estar, manifestações, portanto, antissemitismo no fundo. Ele levou à reitora, a reitora disse, não vamos ligar isso, não vamos fazer nada. Aliás, nós de vez em quando também temos queixas aqui de associações islâmicas, portanto, não vamos fazer nada. Até porque, e depois ela insistiu na conversa, até porque, atenção, os judeus são opressores brancos, white oppressors. Opressores brancos. Portanto, isto remete para aquilo que é a tal cultura woke que vive muito de dividir o mundo entre oprimidos e opressores. E, portanto, além de todas as coisas identitárias e as micro-identidades, essas coisas todas, depois a seguir é preciso colocar todas estas pessoas nestas categorias que são oprimidos ou opressores. E, portanto, uma vez que Israel, para todos os efeitos, é um Estado com algum sucesso, democrático, tem instituições, cria riqueza, como eu já aqui falei recentemente, em 15 anos duplicou a riqueza nacional, portanto é um Estado que tem sucesso, é opressor. Pronto. Não quer dizer que Israel se faça tudo bem, todos sabemos isso muito bem, tem muitas críticas que sejam feitas. Mas primeiro, não pode ser colocado como opressor. Ser branco não é um crime, quer dizer, eu sou branco, digamos, peço desculpa. Estás a falar em causa própria. Portanto. Sou branco, sou homem, sou cisgénero. Cisgénero é uma coisa que eu tive que ver ao dicionário a primeira vez que vi esta palavra, para ver o que significava. Portanto, para quem não sabe o que é cisgénero, que eu admito que muitos ouvintes ainda não saibam, cisgénero é alguém cujo género corresponde ao seu sexo biológico. Portanto, eu sou homem e sou heterossexual. Portanto, sou cisgénero.
Portanto, as coisas são... E a primeira vez que vi isto foi numa universidade norte-americana, um vídeo feito sobre essa universidade norte-americana, uma universidade do estado de Washington, não é Washington DC, é o estado de Washington, fica no outro extremo dos Estados Unidos, onde, na primeira aula, professores e alunos tinham que se identificar sobre o que eram. Portanto, e uma das coisas que tinham que declarar é se eram ou não cisgêneros. Se fosse cisgênero, era logo uma condição diminutiva. E não penses que isto é uma coisa que tem pouca importância, porque durante muito tempo pensou-se que isto eram umas coisas que, digamos, uma doença, um vírus, que infectava sobretudo as chamadas ciências sociais e não as ciências exatas. Ora, aquilo que começa a preocupar algumas pessoas é que isto começa também a infectar as ciências sociais, as ciências exatas. Por enquanto, as coisas que eu encontrei ainda são um bocadinho na área digamos, da educação da ciência, e não propriamente trabalhos de jornais científicos, no sentido da Nature ou a Science, mas repara neste trabalho publicado num jornal de educação química. Uma classe especial sobre química do feminismo e ciência como forma de disromper o racismo. E depois, na explicação do que era este texto, isto é um texto científico, atenção, isto é um paper publicado num jornal científico. Ao apresentar o seu objetivo, o objetivo do paper era explorar o desenvolvimento da inter-relação entre mecânica quântica, materialismo marxista, futurismo pessimismo e nacionalismo pós-colonial. Maravilhoso, não é? Portanto, depois tínhamos um outro exemplo. Este vem num jornal, este agora é sobre física, educação de física. E então é sobre observando a branquitude na introdução à física. Um caso de estudo. Portanto, e uma das coisas que este paper criticava é a utilização de quadros brancos nas salas de aula. Nós sabemos que antigamente os quadros eram de ardósia e eram pretos. Agora são de plástico e são brancos. Mas também há verdes. Lá para sim, mas pronto. Mas assim, não podiam ser porque a utilização de quadros brancos reproduz a branquitude na organização social. Portanto, nós a branquitude na organização social. Na organização social. Bem, repara, nós tivemos uma vez, já aqui falámos, penso que num programa, sobre aquela tese de uma rapariga cabo-verdiana que está numa universidade dos Estados Unidos sobre o racismo dos maias, em que tudo era bastante delirante, não é? Aqui é o mesmo princípio, tudo o que seja usar termos como branco ou negro num texto literário pode ser considerado como as palavras, não estou a falar mais nada do que isso. Para acabar só. Um outro que era num jornal de matemática, era sobre a educação da matemática como sendo algo que é branco, sim, cis, heteropatriarcal, e como é que se pode disromper isto em função do avanço da justiça racial, color justice, e do avanço da agenda queer. Pronto, isto era um paper científico. Bem, isto mostra o caminho para onde se está a ir. Isto às vezes é complicado, porque dizemos assim, ainda está nas bordas, né? São jornais de educação de ciência e não o coração disto. Simplesmente nós devemos lembrar-nos que, infelizmente, alguns debates científicos nos últimos tempos foram completamente, digamos, submersos também por uma espécie de politicamente correto, ou aquilo que se pode dizer e não pode dizer, e o próprio âmbito desse debate tem sido muito difícil. É muito difícil discutir a bondade de algumas políticas não estamos a falar de negar as alterações climáticas, estamos a discutir sobre as boas políticas para contrariar as alterações climáticas, onde há muitas alternativas. Portanto, e às vezes o simples facto de que se querer discutir isto é considerado negacionista das alterações climáticas. E nós recordamos, houve um caso muito
muito discutido, muito controverso na altura, que foi quando foi toda a discussão em torno do Covid. Houve um grupo de cientistas que fez uma declaração chamada Great Barrington Declaration. Portanto, eram cientistas todos eles com currículos incríveis. E que foi praticamente banida e considerada um negacionismo do Covid, porque nessa declaração contestava-se algumas das políticas, sobretudo de lockdowns, que estavam a ser seguidas. E como, particularmente nos Estados Unidos, ser mais a favor dos lockdowns ou menos a favor era considerado, os menos a favor eram trampistas, os mais a favor eram boas pessoas. Quer dizer, em muitos jornais a experiência sueca foi banida como sendo uma espécie de experiência trampista, apesar do governo ser social-democrata, ser de esquerda. Portanto, e isto mostra que nós, quer dizer, o que é que deve ser a universidade? E vamos aqui ao ponto para terminar, que nos estamos a lugar. A universidade deve ser um lugar onde há ideias diferentes. Não é um lugar de doutrinamento, é um lugar de debate. É esse o coração do que deve ser uma universidade. E, portanto, a divergência numa universidade deve ser promovida. Quer dizer, eu nunca mais me hei de esquecer do texto do Stuart Mill sobre a liberdade, do livrinho sobre a liberdade que ele tem, que é um livro fabuloso, toda a gente devia ler, em que ele diz, entre outras coisas, que hoje pode haver alguém sozinho, que está sozinho contra todos, mas esse alguém pode ter a razão. E, no entanto, ela move-se, não é? E, no entanto, ela move-se, portanto, por isso mesmo. E a universidade deve ser isso, não deve haver ninguém que não queira ouvir outra opinião com o argumento que se sente ofendido. E é muito isto o centro ou então, muitas pessoas calarem-se com medo de serem olhados de lado e serem barrados nas suas progressões, nas suas carreiras.